Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos de novo para falar do curto prazo da arroba. Moçada, confinar ou não confinar? Eis a questão. É sobre isso que nós vamos falar no front dos assinantes dessa semana. Será que a turma está tomando a decisão de não confinar? Acho que sim. Será que está tomando a decisão analisando todas as facetas com uma visão holística sobre essa decisão? Tenho certeza que não. Bom, nosso caso aqui, nossa proposta, nossa entrega é falar do curto prazo da arroba, porque nós estamos aqui no mini front, tá certo? Semana essa que nós estamos terminando e uma semana que começou com pessimismo, com bastante forte no ar, principalmente motivado pela enxurrada de notícias de abates paralisados ou interrompidos em plantas nos Estados Unidos por conta da interiorização do tal do coronavírus que deixa o meio urbano e agora passa a também fazer vítimas no meio rural. Logo depois, isso principalmente foi na segunda-feira, depois na sequência o mercado começou a deixar esse pessimismo de lado e nós voltamos para o fundamento que nós tínhamos falado aqui, ou seja, nós consolidamos aquela história dos dois mercados, né? Existem até 4 preços de arroba na mesma praça, né? Existem 2 mercados. Esses 4 preços muitas vezes são frutos de diferentes indústrias, né? Ou mesmo de uma mesma indústria com especificação de abate diferente, e essa situação é fruto da existência, da coexistência, melhor dizendo, nesse momento na pecuária brasileira, de 2 mercados. Primeiro mercado, o mercado interno, mercado esse que sente mais a crise. Ele oferta preços balcão entre 5 e 10 reais a menos do que as indústrias exportadoras, que têm condição de mandar esse boi para um Oriente Médio, para uma China principalmente, tá certo? Os pecuaristas, sabendo disso, acabam ofertando os bois mais zerados para as indústrias menores. Essa indústria exportadora, enquanto a indústria menor de mercado interno está, vamos falar assim, pisando no freio, a indústria exportadora está acelerando os abates desse boi mais novo. A verdade é que ela oferece um deságio grande no boi mais zerado, boi acima do J4, mas esse boi não entra em volume na indústria grande. É fato que não entra em volume. E o boi novo, ele também não é farto. E diria até que ele tem alguma disputa, sim. A indústria está acelerando o abate para exportação desse animal novo. Então, quando você vê claramente indústrias optando por fretes mais distantes, para poder aproveitar a carne de um boi mais novo numa planta que tem habilitação, fica claro isso, né? Quando você vê também um sobrepreço natural aí, e muitas vezes até de 15 reais por arroba, em algumas praças, fica claro que esse boi falta, o boi novo falta, não tem excesso, porque se tivesse, ele não estava passeando a mais em cima de caminhão. Então quando você junta na indústria exportadora o boi erado, desagiado de 5, 10, 15 reais por arroba, não entrando em volume, e o boi novo sendo disputado, a gente não vê um deslanchamento de escalas. É fato. A escala não deslancha e a gente, com certeza, em função disso, afirma que esse clima de safra, de final de safra, ainda não é realidade. Tanto é verdade que o indicador Exalc B3, apesar de todos os pesares das mazelas que nós podíamos ficar aqui 2 horas arrumando motivo para falar notícia ruim, apesar de tudo isso, o boi não arreda o pé dos 200 reais por arroba na Praça de São Paulo. A gente vê negócio aí de 194, 195 até 203 reais, 202, 205 reais. Então veja bem, os 200 reais está bem no meio dessa baliza. A gente não viu esse clima de derretimento de final de safra. O boi ainda continua firme, apesar do chacoalhão que tomou em janeiro e apesar do chacoalhão de um mar de lama de notícia ruim agora com o tal do coronavírus. Lembrando a você que essas informações chegam no oferecimento sempre especial de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax, aditivo de virginiamicina da Fibro, Cargill, Nutron, marcas consolidadas da pecuária de corte brasileira, UPL com seu sistema Pronutiva, unindo biosoluções mais proteção,
E por fim, Boitel, da Agropecuária Grande Lago, junto com o nosso parceiro de negócios, parceiro financeiro, o Cicobi Cred Goiás, aqui no nosso setor marista de Goiânia. Muito bem. Dito isso, também marca no mercado a gente observar que a indústria brasileira teve uma resposta bastante eficiente e rápida frente à mudança de canal de vendas. É lógico que saindo do food service e indo para as redes varejistas grandes, há uma piora do mix de vendas, há uma maior dificuldade com relação ao enfrentamento negocial, né? Mas é fato que o fluxo de vendas tem se mantido. Existe um mix pior, é indiscutível, mas existe uma fluidez, pelo menos em parte, não ideal certamente, do fluxo de vendas. Em algumas regiões já foram relatados essa semana de falta de dianteiro de alguns varejistas que buscavam uma intensificação de venda dos cortes mais baratos, que nesse momento sim são mais demandados. A gente vê, além disso, um volume de abate menor por parte da indústria e o dreno de exportação. Então, quando a gente junta essa resposta rápida que manteve fluxo de venda, lógico, de novo, com um mix pior, tudo bem. Um volume de abates menor e um dreno de exportação que funciona muito bem nesse momento, a gente observa que o atacado está sustentado em termos de preço. A gente observa justamente isso nesse momento, o atacado sustentado, e isso num segundo momento é muito positivo porque acaba por sustentar o preço da arroba. Nós entendemos, para finalizar, como perspectiva, sem enxurrada de boi, sem enxurrada de oferta de boi, esse certo equilíbrio que nós atingimos deve seguir. Olho atento, não há sinal de enxurrada de boi, mas nós nos caminhamos para o final de safra. E o radar, nesse sentido, sempre tem que estar ligado. Por mais que não há sinal nesse momento, se houver enxurrada de boi, com esse abate menor da indústria, é provável que certamente, né, a gente entende que o preço tem potencial de sentir. Então, olhe atento. Nada indica nesse momento uma enxurrada, mas se ela vier, sim, um sinal de preocupação. Portanto, equilíbrio no atacado, um certo equilíbrio na manutenção dos preços balcão nessa semana, com alguma pressão principalmente das indústrias de mercado interno, mas o mercado encontrou uma forma de trabalhar. Sem notícia nova, a gente entende que esse equilíbrio deve seguir. Notícia nova, ruim de alguma coisa relacionada à pandemia, ou então de um aumento abrupto de oferta de bois que nós não vemos nesse momento. Combinado? Enquanto isso, a B3, no seu universo menor de contratos em aberto, não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, ou seja, não enxerga nada além do mês de abril, 15 dias. Os contratos de maio seguem com um deságio de R$10 em relação às negociações que a gente vê hoje no físico da Praça Paulista, e incrivelmente o outubro é apenas R$3 acima do maio, ou seja, a Bolsa coloca hoje uma curva de preços invertida, e isso tem desanimado o pecuarista brasileiro confinador. E é este o grande fato da semana, e é sobre isso como tomar a decisão de se confinar ou não se confinar. É disso que a gente trata no Front. Aguardo todos vocês até lá. Lembrando que essa decisão de não confinar envolve basicamente duas grandes coisas: manejo de pasto, e aí eu lembro do gerente de pasto, e suplementação mineral, e a turma da Asbram está conosco para suportar essa decisão. Gente, mais do que nunca, vou desistir de confinar? Chama correndo na sua casa gerente de pasto e uma empresa da Asbram. Senão você vai ter potencialmente sérios problemas produtivos nessa safra e na safra do ano que vem. Um abraço, fiquem com Deus. Por fim, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida. Houve uma queda muito grande de arrecadação nesse momento do Hospital de Amor, nesse momento de pandemia, que justamente há um gasto maior no setor hospitalar, houve uma queda de arrecadação muito importante, muito forte. Vamos lembrar sempre do Hospital de Amor e de seguir com a obra de caridade maior do Brasil. Um abraço, até a próxima semana, nos vemos por aqui. Hospital de Amor, um abraço Rubiquinho, um abraço Henrique Prata, vamos reforçar esse pedido de donativos para o Hospital de Amor. Até lá!